outro. Eu vou sair desse. Melhorou? Vocês estão conseguindo ver direitinho? É porque eu entrei pelo telefone agora, entendeu? Eu tô pelo iPad, tô pelo telefone, então vou estar olhando aí para todos os lados. Para você não melhorou? Para Kiran melhorou, para Ângela melhorou. Não sai, melhorou? Bom, tudo bem então. Tá certo. Então vamos começar de novo, né? Eu comecei a falar uma coisa aqui, mas aí entraram mais pessoas e tal. Boa noite, Nádia, tudo bem? Então, hoje a gente vai falar, né, sobre relacionamento humano, como se relacionar bem consigo mesma, com a família, com os amigos e inclusive com os desafetos, né? Relacionamento humano, né, é uma das coisas mais complicadas que existem. Existem pessoas que falam que... eu tô com 2 vídeos, eu iniciei 2. Eu por acaso tô com 2, porque se for o caso eu sei um. Ângela tá falando que agora o som tá ótimo. Ei, Cris, tudo bem? Então, eu acho que eu vou desligar esse daqui e vou ficar só com do telefone. Pera aí, deixa eu sair aqui e vocês vão ver se acham dois vídeos. Pera aí. Eu tô saindo de um aqui e tô entrando em outro, gente. Tá? Olha. Saí, tá? Entrei em outro. Acho que tá tudo bem agora. Eu saí do iPad, fiquei só com o telefone. E tem a Cristina, a Cris, né? E a Ângela aqui. Kiran, cadê você? Nádia, cadê vocês? A Cris tá aí. Quem tava assistindo o outro vídeo? Ângela, tá maravilha, né? Pois é, Ângela, o problema é que agora as pessoas estão assistindo. A Kiran entrou, tá bom, então tudo bem, acho que agora tá dando certo, acho que agora vai dar certo, tá tudo certo. Então, como eu tava falando, o relacionamento humano é uma das coisas mais complicadas que existem. Vocês, por acaso, concordam com isso? Vocês acham que isso é uma frase que é certa, que é válida ou não? Porque tem muita gente que defende. Ah, que bom que tá perfeito. Tem muita gente que defende essa tese, né? Que o relacionamento humano é uma das coisas mais difíceis que existe, uma das coisas mais complicadas. E para os defensores dessa tese, eles têm vários argumentos, né? Dizem que cada um tem uma cabeça, cada pessoa foi criada de uma maneira diferente, e mesmo que sejam da mesma família, são, né, criados de uma maneira diferente, vêm de meios diferentes, né? E teve, inclusive, um famoso autor do passado, que eu me esqueci o nome, e ele disse que para você se casar, é bom que você se case até com pessoas do mesmo bairro. Então, quer dizer que casamentos internacionais estão fora de cogitação, né? Dizem que relacionamento são a coisa mais difícil que existe, porque cada pessoa tem o seu passado, cada pessoa tem a sua bagagem, a sua história. Realmente isso é verdade, né? Cada pessoa tem o seu passado, a sua bagagem, cada pessoa tem experiências únicas. Mas será que isso é um empecilho para um bom relacionamento? Deixa eu ver, tentou reconectar aqui, eu acho que deu certo a reconexão aqui. Outras pessoas falam assim, um relacionamento só dá certo se um dos dois se anular, né? Isso pode ser tudo, menos relacionamento, né? Quando um dos dois está se anulando,
Isso pode ser qualquer coisa, mas um relacionamento não é, né? Só que isso existe? Sim, isso existe. Existem relações onde um se anula e o outro precisa existir esse tipo de relacionamento? Não, não precisa existir, né? Só que nós precisamos de uma boa dose de boa vontade, de autocontrole, para conseguirmos com que os nossos relacionamentos sejam verdadeiramente relacionamentos, né? Principalmente quando nós lidamos com pessoas que estão em níveis espirituais diferentes dos nossos, né? E aí cabe a nós não nos anularmos, claro, mas elevarmos, nos elevarmos, compreender, mudar a situação, que por vezes poderia ser até catastrófica, né? Porém, só existe uma maneira de nós conseguirmos lidar com outras pessoas no relacionamento, né? Seja ele de marido e mulher, pais e filhos, irmãos, amigos, namorados, ficantes, até mesmo nossos desafetos, né? Nós precisamos nos relacionar bem conosco. Essa é a única maneira que nós temos de nos relacionarmos bem com outras pessoas. Nós temos que nos relacionar bem conosco. Se nós não conseguirmos, se eu não conseguir me relacionar bem comigo mesma, eu não vou conseguir me relacionar com ninguém, seja ele quem for, eu não vou conseguir. Eu preciso me relacionar bem comigo mesma. Vocês já ouviram, com certeza, 1 milhão de vezes, alguém falar, né? Desde criança a gente escuta isso, eu escutei, né, particularmente desde criança. Vocês já ouviram as pessoas falarem que para você amar alguém, primeiro você precisa amar a você mesma, né? Essa é uma frase batidíssima, que ninguém consegue amar ninguém se não se amar antes. Mas só que acontece que, embora seja uma frase muito batida, é a mais perfeita verdade, é a mais profunda verdade. É exatamente isso que faz com que você tenha ou comece a ter um bom relacionamento consigo mesmo, ou seja, você se amar. Quando você se ama, você tem um bom relacionamento consigo mesmo. E com isso você consegue se relacionar com outras pessoas. Antes de tentar resolver qualquer parada com alguém, antes de tentar se relacionar bem com alguém, você precisa estar bem resolvida consigo mesmo, né? Pessoas mal resolvidas, elas não se dão bem com ninguém e por mais que elas tentem, elas não conseguem se relacionar bem, né? Relacionar meia boca, todo mundo consegue. Relacionar bem, não. E como é que eu vou relacionar bem comigo mesmo? Como é que eu vou me relacionar bem comigo mesmo? Vamos lá. Eu poderia cair naquele lugar comum, né? Que eu já falei lá em cima, de dizer, para você se relacionar bem consigo mesmo, você vai fazer uma coisa, você vai se amar, né? Mas não é só isso. Na maioria das vezes, nós nem sabemos quem nós somos. Cris, verdade. Isso dói, mas é necessário. Realmente é mais difícil a gente se relacionar bem conosco, né? Consigo mesmo, é a coisa mais difícil. Primeiro, porque nós não nos conhecemos. Como é que você vai amar uma pessoa que você não conhece? Como é que você vai se relacionar bem com uma pessoa que você não conhece? E muitas vezes nós somos estranhos para nós mesmos, né? Aquela velha história dos mineiros. Quem coçou, oncotô, proncovô, né? Então,
Tem um filósofo, Sócrates, que lá muito, mas muitas centenas de anos atrás, né? Long time ago, ele disse: conhece-te a ti mesmo e você conhecerá o universo e os deuses. Gente, essa frase é super profunda. Conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses. Gente, só isso aí daria uma live inteira, né? Essa frase do Sócrates, a gente tá cansado de escutar ela desde criança, né? Certamente alguém já ouviu isso quando criança, quando adolescente, nas aulas de filosofia. Pior fui eu, né? Eu cresci escutando isso do meu pai, da minha tia. Quando adolescente, então, eu nem gostava de escutar isso. E demorei uma vida para colocar em prática. Se tivesse feito isso há mais tempo, provavelmente estaria, né? Teria tido uma vida um pouquinho mais fácil, né? Mas não foi. Então, eu não gostava de escutar isso, né? Quando adolescente, quando criança, a gente não gosta de escutar nenhuma verdade, né? E como eu falei, essa frase de Sócrates sozinha já dá o conteúdo inteiro de uma live, né? Conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses. Tem muita coisa pra gente destrinchar nessa frase, né? Só que agora nós vamos falar pouco, porque o tempo é curto e a gente tem que falar de relacionamentos conosco mesmo, com as pessoas e com muita gente, né? Com os amigos e tal. Mas, em primeiro lugar, nós vamos nos conhecer, né? Nos conhecer profundamente, as nossas fraquezas, os nossos medos, os nossos defeitos, as nossas qualidades, nos conhecermos por dentro e por fora. Como é que eu sou? Quem é aquela pessoa que eu tô vendo no espelho? Eu gosto dela? A partir desse momento, a partir do momento que eu me conhecer, eu vou me amar. E aí eu vou me relacionar bem comigo mesmo. Eu vou gostar do que eu vejo no espelho. Tem hora que dá uma caída aqui, se vocês não estiverem pegando muito bem. Tá, eu acho que eu vou sair do Wi-Fi. Eu acho que agora deu certo, porque a última vez eu tive que sair do Wi-Fi. Bom, mas então vamos lá. A partir do momento em que eu me conhecer mais, tá travando, né? Só eu saí do Wi-Fi, eu fiz igual eu fiz na última live, eu saí do Wi-Fi e deu tudo certo. A partir do momento em que eu me conhecer, eu vou me amar, eu vou gostar do que eu tô vendo no espelho, eu vou gostar do meu jeito de ser, eu vou gostar do som da minha voz, eu vou gostar da cor dos meus olhos e, acima de tudo, eu vou me perdoar. Isso é uma das coisas mais importantes que a gente tem que fazer quando a gente quer se relacionar bem consigo mesmo. A gente tem que se perdoar. Na imensa maioria das vezes, o que nos impede de nós nos amarmos é exatamente porque nós não nos perdoamos. A culpa, ela é um sentimento muito triste. É um sentimento muito triste. Tão pesado. Deixa eu ver. Quando me conheci, Ângela, né? Quando eu me conheci, eu não gostei. Agora aprendi o que é me amar, mas demorou muito, foi muito difícil. Realmente, é isso mesmo, Ângela. É isso mesmo. Porque às vezes a gente olha pra gente, a gente não gosta do que a gente vê, a gente vai provocando mudanças, e, né, exaltando as nossas qualidades, aumentando as nossas qualidades e tentando diminuir os nossos defeitos. E aí a gente se torna uma pessoa mais agradável para nós mesmas. E a gente se tornando pessoas mais agradáveis para nós mesmas, nós vamos nos tornar pessoas mais agradáveis para as outras pessoas também. Se bem que o que as outras pessoas pensam de nós não interessa muito não, né? Interessa mais o que nós pensamos da gente. Mas o que nos impede de nos amarmos,
né? Muitas vezes é nós não nos perdoarmos. E essa culpa, ela é um sentimento muito triste, muito pesado. Ela faz tanto mal que ela chega a impedir que nós nos amemos, né? E quando nós não nos amamos e não nos perdoamos, como é que nós vamos nos relacionar bem conosco? Isso é impossível. A gente não consegue se relacionar com uma pessoa que a gente não ama e principalmente com uma pessoa que a gente não perdoa. Tem certas coisas que impedem que a gente se perdoe. O excesso de autocrítica, por exemplo, né? O excesso de autocrítica impede que a gente se perdoe. Viver no passado, remoendo as coisas que a gente fez de errado lá no passado, isso impede o perdão, né? Eu vou começar a falar, Cleide, o que a gente deve fazer para nos livrar da culpa, tá? Por exemplo, a gente viver no passado, né? Você ficar remoendo o que você fez. Isso te impede de te perdoar. Não ter amor próprio te impede de te perdoar. Quando você fica se diminuindo, você também não se perdoa, porque você acha que você é menos que os outros e você também não se perdoa por isso. E quando você tem uma culpa, Cleide, o que você tem que fazer é você olhar para você mesma e dizer, olha, eu me perdoo por ter feito isso. Eu não tinha maturidade suficiente, eu errei, as pessoas erram, mas as pessoas têm direito ao perdão. A oração do Pai Nosso, ela diz exatamente isso. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Só que nós nos esquecemos que muitas vezes quem nos ofende é nós mesmos. Com as nossas atitudes, nós às vezes provocamos sentimentos dentro de nós que nós não conseguimos perdoar. Então, se a gente quer o perdão de Deus, a gente tem que perdoar também. E isso inclui a nós mesmos. Então, uma maneira de você se livrar da culpa, Cleide, é exatamente isso, é exatamente se perdoando, né? Muitas vezes não é fácil a gente tirar a culpa de cima da gente. Porém, quando você conseguir, nós não somos Atlas que fica segurando o mundo nas costas. Então, quando a gente conseguir segurar o mundo quando nós conseguirmos nos livrar disso, a gente vai... Oi, Dovani, tudo bem, amor? A gente vai conseguir respirar tão profundamente, né? E vai conseguir caminhar para frente, porque muitas vezes a culpa nos impede de caminhar também, né? E quando a gente tem a culpa, a gente não consegue se perdoar, a gente não consegue se amar e a gente também não consegue caminhar, né? Vamos focar naquilo. Olha só, Cleide, isso aqui que eu vou falar agora vai entrar muito naquilo que você falou. Vamos focar naquilo que está nos impedindo de nós nos perdoarmos. O que é? O que é que está nos impedindo de nós nos perdoarmos? Às vezes é fácil a gente perdoar um filho, às vezes é fácil a gente perdoar pai, às vezes não, às vezes sim. Mas a gente tem que focar naquilo que faz com que a gente se perdoe. E aí, passando dessa fase, então, supondo que nós já nos perdoamos. Então, vamos começar a reclamar menos? Cristina, eu só me curei da dor, da traição quando eu me perdoei, porque muitas vezes me culpei. Exatamente, perdão é libertador. O perdão tira a culpa da gente, o perdão tira o peso. E hoje eu gravei uma meditação para uma pessoa que ela estava sentindo muita dor nas articulações, muita dor aqui. E uma coisa que eu disse para ela foi isso, que muitas vezes a gente abarca muita coisa, a gente coloca muita coisa em cima da gente que pesa e o nosso corpo responde com dor, né? O nosso corpo não foi feito para isso. E muitas vezes ele responde com dor, porque nós colocamos muito peso em cima de nós,
né? E às vezes o peso é da culpa. E então, quando a gente começa a se perdoar, nós vamos começar a reclamar menos. Ninguém gosta de gente que reclama menos. E você também vai começar a gostar menos de você quando você estiver reclamando muito, né? Vamos também respeitar os nossos limites, respeitar os nossos gostos, respeitar o nosso corpo. Isso é uma forma de você se relacionar bem com você mesma. A partir do momento que você está respeitando os seus limites, respeitando os seus gostos, respeitando o limite do seu corpo, você vai passar, Dovani, sente muita dor nos ombros. Então, tá na hora de você começar a pensar se você não tá abarcando muita coisa, se você não tá jogando muita coisa em cima de você. De repente, a gente acha que a gente é responsável por resolver problemas do mundo inteiro, né? E às vezes não é nem a gente que coloca as coisas em cima da gente, às vezes as pessoas colocam os pesos em cima da gente e a gente aceita, né? Acontece muito isso também. Começa a focar nas suas qualidades, né? A gente sempre pode melhorar os nossos defeitos. Claro, a gente sempre pode melhorar os nossos defeitos. Mas exalte bastante as suas qualidades. Exalte bastante essas suas qualidades. Porque você exaltando as suas qualidades, você vai passar a se amar mais. Passando a se amar mais, você vai se relacionar melhor com você, né? Pare de se diminuir. Pare de achar que você é menos que os outros. Você não é menos que ninguém, você é uma pessoa incrível. A única coisa que você precisa é se conhecer e conhecer os seus pontos positivos. Reconhecer os seus pontos positivos. Quando você passa a se conhecer melhor, a conhecer as suas qualidades e a reconhecer os seus pontos positivos, você também está se amando mais e você também está se relacionando melhor com você mesmo, né? Respeite a si mesma, respeite, porque isso vai melhorar a sua autoestima. Claro que respeitar os outros é importante, mas muitas vezes a gente respeita os outros e a gente não faz isso conosco. E quando a gente respeita os outros, mas a gente não se respeita, alguma coisa está muito errada. Respeito gera respeito. Então, quando você se respeita, a outra pessoa também vai te respeitar. E isso vai fazer você se sentir muito bem com você mesmo. Você se sentindo bem com você mesmo, você vai o quê? Relacionar-se bem com você, né? Você vai amar-se mais também. Passe a confiar em você. Confie na sua intuição. Confie naquilo que você acredita. Gente, nós temos conosco uma coisa que é interessantíssima. Eu vejo, alguns homens têm, mas são muito poucos. A maior parte das pessoas que eu vejo que têm intuição são mulheres. Então, confie em você. Confie na sua intuição. Confie no que você acredita. Outra coisa muito importante, cuide de você. Cuide bem de você. Cuide da sua saúde. Mime-se de vez em quando. Isso também é sinal de amor. Isso estimula uma boa relação com você mesma. Então, recapitulando, o que a gente vai fazer? A gente vai conhecer-se, procurar se conhecer. A gente vai se amar e a gente vai se respeitar. E nós vamos, a partir daí, nos relacionarmos bem conosco mesmo. Quando a gente está se relacionando bem com a gente está preparada, está pronta para se relacionar bem com os outros.
Então, quando você tem um relacionamento que você acha que não tá legal, é porque primeiro você tem que se relacionar com você. Bem com você. Depois que você tiver bem resolvida, aí você vai começar a pensar no outro relacionamento. Tá bom? Bom, relacionando-se bem consigo mesma, você tá pronta para se relacionar com os outros. Acabei de falar. E aí vai ser tudo às mil maravilhas. Sempre. Certo? Errado. Eu vou cair de novo no lugar comum. Os relacionamentos são como plantinhas. Todo mundo já escutou isso. Os relacionamentos são como plantinhas que nós temos que cultivar o tempo todo e ficar toda hora procurando se não tem alguma praga ali querendo destruir a plantinha, né? Eu vou falar de um caso que talvez você se identifique. Eu vou contar uma historinha aqui que talvez algumas pessoas se identifiquem com ela. Você está se sentindo maravilhosamente bem. Acordou feliz da vida, olhou no espelho, viu uma pessoa maravilhosa, viu uma pessoa que você ama, que você gosta, tá com a autoestima lá em cima, feliz, alegre, tá pensando, nossa, meu dia vai ser perfeito hoje. Aí você sai de casa e nada do que acontece durante aquele dia vai te abalar, porque afinal de contas você tá ótima, você tá maravilhosa, então o que vai acontecer que vai te abalar, né? E aí você chega no seu trabalho, tá tudo ótimo, o seu chefe tá reclamando, mas você não tá nem aí, porque você tá bem, né? Você tá muito feliz e tal. E aí chega uma pessoa e ela te dá um chocolate. E aí você sorri agradecendo. E a pessoa sorri de volta. Nossa, mas que coisa linda, meu dia tá maravilhoso. Eu me amo, eu me relaciono bem comigo. Eu tô me relacionando muito bem com pessoas do meu trabalho. Que delícia, acabei de ganhar um chocolate, olha só. Aí você olha pro chocolate, você ganhou 2 chocolates. Você olha pro chocolate, né? E o que você vê? Que o chocolate é um bis. E aí você lembra que o seu marido adora bis. Inclusive, uma semana antes, ele chegou a comer 2 caixas de bis inteiras, né? E ele comprou 2 caixas de bis, comeu 2 caixas de bis, né? E num piscar de olhos. E tanto é que para agradar o seu marido, uns 2, 3 dias depois, você também, você estava numa farmácia lá e tal, e viu uma caixa de bis, farmácia agora vende chocolate, né? E você também pensou, olha, eu vou levar essa caixa de bis pro meu marido. Chegou, ligou, deu para ele, comeu 1 ou 2 e ele comeu o restante, tá lá aquele, né? Então ele é apaixonado por bis. Tá certo. Pensando nisso, você ri sozinha, né? Você dá aquele sorrisinho sozinha e tal. E guarda os 2 bis para poder levar para ele. Aí você chega em casa, ele tá fazendo uma coisa qualquer lá. Você chega e fala para ele: 2 bis é suficiente para você? Aí ele olha para você: como assim 2 bis é suficiente? Ah, não, é porque você gosta tanto de bis, você come uma caixa inteira? Eu tenho 2 aqui, eu queria te dar. E aí ele vira para você e fala assim: não quero. Você deixou de comer o chocolate, você levou toda feliz da vida o chocolate pro seu marido e ele vira para você e fala: mas eu não quero. E aí você murcha completamente. Aí vem um nó na garganta, você engole o choro, e aí vem o quê? Vem a raiva. E olha que você tinha começado o dia muito bem lá, né? Você estava se amando, estava maravilhosa, o dia no trabalho tinha sido lindo. Acontece que você chegou em casa, encontrou com seu marido, que é da família, e aí vem aquela raiva. E aí você vira para ele e fala com ele assim: pois é, eu só espero que não aconteça de novo o que aconteceu
uma cidade qualquer aí, vamos dizer, Fortaleza. Só espero que não aconteça de novo o que aconteceu em Fortaleza há 10 anos atrás, né? Cris, passou? Pois é. Então, a gente vai chegar lá. Vai chegar lá. O que acontece? Aí você fala, né? Você fala com ele, olha, eu espero que não aconteça, né? Você lembra de coisa que aconteceu há uns 10 anos atrás. Esse nó dói, Dovani, dói. Esse dói muito, né? E a raiva que vem depois dele é uma raiva, assim, estupenda, né? A raiva do orgulho ferido, do coração partido. Essa raiva é difícil de se controlar. E aí você vira para ele e fala isso, né? Mulher lembra de tudo, né? Aqueles famosos fios desencapados que o pastor Cláudio fala muito nesses fios desencapados, né? Que nossos fios desencapados. E aí a gente lembra de coisa que aconteceu lá no passado, e aí você vira para ele e fala assim, pois é, eu só espero que não aconteça o que aconteceu naquela cidade aquela vez. E ele fala, o quê? Não, eu falei para você que eu ia te dar uma caixa de bis, e você falou, não quero. Nisso chegou a sua ex-cunhada, te deu uma caixa de bis e você ficou super feliz. Bom, você já teve a sua vingancinha, né? Porque você falou isso com raiva, você falou mordazmente. Já teve a sua vingancinha. Você sai pisando duro. Num átimo de crueldade, você come os 2 bis que você tinha levado para ele. Aí você comeu os 2 bis. E em vez de jogar os 2 papeizinhos fora, você deixa um visível para ele ali. Porque você o conhece bem. Você sabe que ele é visual. E você sabe que quando ele olhar para aquele papelzinho de bis, ele vai ter vontade de comer. Né? E é exatamente isso que acontece uns 15 minutos depois. Ele passa pelo papelzinho de bis ali e fala com você. Você não disse que tinha um bis aí? Aí você responde, comi. Com a cara mais angelical do mundo. E aí você teve a sua segunda vingança. Pronto. Foi instalado o mal-estar. A culpa foi de quem? A culpa foi dele, que atrapalhou seu lindo dia quando ele falou que não queria o bis que você levou para ele? A culpa foi sua, que teve seus 2 momentos de vingança? Ou a culpa foi dos 2? Vamos lá. Você estava bem. Você estava muito bem. Estava ótima. Porém, ele poderia não estar muito bem. Você não chegou em casa, você não perguntou para ele, não. Você simplesmente chegou e falou, olha, eu tenho um bis para poder te dar. Ou seja, 2 bis, alguma coisa. E ele te respondeu de qualquer jeito. Naquela hora, poderia ser que ele não estava muito bem. Ele te respondeu de qualquer jeito, mas você estava bem. Então, quem sabe, talvez, você pudesse ter controlado a sua língua e não ter falado daquela coisa lá do passado, né? Ou mesmo que você tivesse falado, você já tinha tido a sua vingancinha, não precisava da segunda vingança, né? Que era comer o chocolate. E muito menos a terceira vingança, que é deixar o papelzinho ali. Bom, você o conhece, você sabe que ele é visual, você sabe que ele teria vontade de comer depois. Mas, voltando, lembra que eu falei lá no início que para você se relacionar bem com uma pessoa, você tem que amar a pessoa e você tem que conhecer a pessoa. Você não ama quem você não conhece. Então, você o conhece bem. Você sabe que ele é visual. Então, por que, ao invés de você chegar em casa e falar, eu tenho um bis aqui, você não chegou com o bis na mão e não deu para ele? Você sabe que ele é visual.
Não foi isso que aconteceu lá no passado? Quando você falou com ele que queria dar ele uma caixa de bis e ele falou que não queria, e a ex-cunhada chegou com uma caixa e deu, e ele viu, e quando ele viu, o olho dele cresceu. É assim que a gente consegue ter bons relacionamentos, conhecendo o outro e procurando se relacionar bem com o outro. Eu dei esse exemplo do bis, mas poderia ser qualquer outro exemplo. Cris, é exatamente por isso, né? E outras coisinhas. Porque a gente às vezes faz coisas que a gente se arrepende, a gente precisa se perdoar. A Cleide perguntou como é que você se livra da culpa, né? Às vezes a gente fica remoendo a culpa, é coisa complicada. Mas então, a gente às vezes faz tudo muito errado, né? Então, quando a gente vai se relacionar, pra gente se relacionar bem com uma outra pessoa, a gente tem que, além de se conhecer, a gente tem que conhecer a outra pessoa também. Porque aí a gente consegue prever mais ou menos como que ela vai reagir ou o jeito que ela vai te devolver uma determinada coisa que você falar ou uma determinada ação sua, né? Porque gafes com quem a gente não conhece são mais fáceis de acontecer, né? Quem nunca, né? Quem nunca teve uma gafe aí com gente que não conhecia? Agora, pra que a gente vai provocar um climão? Quando a gente sabe que a pessoa é de uma determinada maneira e aí você chega e você vai lá e provoca uma situação que às vezes poderia ser evitada se você tivesse pensado um pouquinho melhor. Com alguém da família, marido, irmão, amigo, né? Aí chega até no amigo, porque quando o amigo é amigo mesmo, a gente conhece, a gente sabe. Mas se eu agir assim, ele vai reagir assim. Se eu fizer isso, ele vai pensar isso. Então, a gente conhece o jeitão das pessoas. A gente sabe como eles são. Aí, na grande maioria das vezes, a gente também sabe como se relacionar com as pessoas. Não é? Porque se a gente sabe como eles são, a gente sabe como se relacionar com eles. E isso não tem nada a ver com se anular. Isso não é se anular. Isso tem a ver com saber usar a sua inteligência para viver bem. Há anos eu achava que tudo era culpa minha. Hoje eu não sei. Exatamente, Tânia. Exatamente. Você conseguiu se libertar da culpa. Você hoje é uma pessoa que você deve estar se sentindo muito mais feliz, você deve estar respirando muito mais aliviada, né? Porque a culpa é uma prisão. A culpa acaba com qualquer pessoa, né? Você se culpar é uma das piores coisas do mundo. Então, e tem uma coisa, quando você fala para alguém, eu me sinto culpada, o mais correto é a pessoa virar para você e falar, você tem razão. Porque enquanto você se sente culpada, você não consegue tirar a culpa de você mesma, mesmo que você não tenha ela, né? Então, eu tô dizendo que isso de você agir de uma determinada forma, de uma determinada maneira, para tentar se relacionar bem com uma pessoa que você conhece, então você vai deixar de agir assim ou assado para que o relacionamento ali fique agradável, não tem nada a ver com se anular. Isso tem a ver, eu vou repetir, com usar a inteligência para viver bem. Mas aí já aconteceu, né? Você deu na sapituca lá de fazer o negócio errado e subiu nas tamancas e pronto. O que a gente pode fazer? Aquilo que eu voltei lá, vamos voltar lá no passado, quando eu tava falando do relacionamento consigo mesmo. O que é? Primeiro, se amar.
né? Primeiro se conhecer, se amar, depois se perdoar. Então aí já aconteceu. E aí o que você vai fazer? Perdoar. Perdoar e ser perdoado. Nesse caso do bis ali que eu contei, a pessoa, a esposa também tem que ser perdoada. Ela fez aquelas vingancinhas infantis, mas fez, né? E aí, não, eu não sei pedir perdão. Elaine, verdade, quando eu brigo com uma pessoa, eu fico triste, vou atrás dessa pessoa e peço desculpas, tá vendo? Só que tem pessoas que não conseguem pedir perdão, tem pessoas que não conseguem pedir desculpas, mas elas pedem, elas às vezes não pedem verbalmente, mas elas pedem de outras maneiras. Por exemplo, um filho. Quando você magoou seu filho por alguma razão, uma maneira de você pedir desculpa, se você não quer falar isso, né? Se você não quer abrir a boca e falar, me desculpe, me perdoe, eu sei que eu errei, pisei na bola, pisei no tomatele, qualquer coisa assim, você faz um prato que ele gosta e entrega para ele ali. Faz um prato que ele gosta no almoço, no jantar. Ele tá vendo, ele vai reconhecer aquela atitude ali sua como uma atitude de acenando a bandeirinha branca, né? Você tá mostrando que tá tudo bem. E o contrário também. Se a pessoa chega para você, né? Vamos supor que esse marido que, né, não quis o bis lá e tal. Se de repente na hora do almoço, na hora do jantar, ele chega lá e fala: o perdão é uma dádiva. É isso mesmo, Kira. O perdão é uma dádiva. E é só ele que faz com que os nossos relacionamentos sejam melhores, né? Esse marido, por exemplo, de repente tá lá no jantar ou no almoço e ele elogia a comida que ela fez. Isso aí é uma maneira de pedir desculpas, né? Agora, e quando é o inverso? O que a gente faz? Porque às vezes você tá lá quietinha na sua, né? Você tá quieta na santa paz de Deus e algum espírito de porco vem enchendo a nossa paciência e nos tirando do sério. Aí, gente, o negócio aí é feio, né? Porque aí, às vezes, tem situações que você tem culpa, mas tem situações que você tá lá quietinha, você tá... Hoje eu contei no grupo de WhatsApp, né? O grupo de WhatsApp que a gente criou, essa questão de meditação, eu contei uma história que eu aprendi com a minha gata, né? Quem tava lá no grupo hoje, quem ouviu isso hoje, vai lembrar. Eu tava lá com a minha... Coloquei minha gatinha dentro do apartamento com um cachorro, né? Minha gatinha com o cachorro do meu filho. E ela sempre na dela e tal, de repente estava lá comendo e o cachorro chegou e começou a latir. E latia assim, desesperadamente. Latia bem perto dela. Ela estava comendo e ele latindo bem perto dela. Comendo ela estava, comendo ela continuou. Você ouviu, né, Kira? Então, comendo ela estava e comendo ela continuou. E depois que ela parou de comer, ela simplesmente deu as costas para ele. E ele continuou lá, latindo, até que ele cansou de latir e ele saiu. E ela continuou lá, ó, linda e maravilhosa, na santa paz de Deus. Quando eu vi aquilo, e eu tive a sorte de presenciar isso, quando eu vi aquilo, o que eu fiz? Falei, meu Deus do céu, eu tô aprendendo uma lição com a minha gata. Eu estou aprendendo uma lição com a minha gata, né? Significa que quando a gente já passou por um estresse, né? A pessoa tá lá te enchendo a paciência e você simplesmente ignorar, ela vai se cansar e vai embora, né? Mais ou menos a história do macaco que tava lá no grupo também, né? Quem tá no grupo de WhatsApp viu a história do macaco que tava lá. Bom, agora tem uma terceira ou quarta, sei lá, já não me lembro mais se a gente está na terceira ou na quarta hipótese. Nós temos mais uma hipótese. E quando
a gente já passou por um estresse o dia inteiro. E aí a gente não tem condições de ter aquele autocontrole felino que eu contei da história da gata. De novo, vem a história do perdão. Se for alguém que valer a pena, se for alguém que valha a pena, porque às vezes o que acontece? Você teve um dia estressante, aí chegou alguém perto de você e você explodiu. Se for alguém que vale a pena, perdoe a pessoa, perdoe-se e peça perdão. Como a Kiran falou ali agora, o perdão é uma dádiva. Outras pessoas falaram a mesma coisa a respeito do perdão. A Elaine falou que quando ela vai atrás de uma pessoa, quando ela tá triste, ela vai atrás da pessoa e pede perdão, pede desculpas. E é isso mesmo. Fica tudo em paz. E tudo está bem. Como diz ali, fica tudo como Dante no Castelo de Abrantes, né? Agora, se for alguém que não vale a pena, essa pessoa chegou perto de você, você tá estressada, essa pessoa chegou perto de você e te encheu a paciência e tal, segue seu caminho, sem olhar para trás. Joga pá de cal em cima e pronto. Esquece. Vale a pena. Não vale a pena, né? As pessoas estão te enchendo a paciência e aí? E daí? Sou. Agora tem mais uma outra hipótese. E quando é você que joga pedras em alguém, que tá na santa inocência, que não tem nada a ver, que não brigou com você, porque outra pessoa te encheu a paciência. Você viveu uma situação com alguém, essa pessoa te estressou, brigou com você e tal, você não respondeu, você não fez aquilo que deveria fazer, engoliu, ficou chateada, chegou perto de uma outra pessoa, às vezes essa pessoa é cara a você, ela não tinha culpa de nada, ela conversou com você alguma coisa e você, pum, foi com todas as pedras em cima. Isso aí é uma situação mais complicada ainda, né? Porque nesse caso, a gente tá completamente errada. E às vezes a pessoa vira pra você e fala: que bicho te mordeu? O que eu fiz pra você agir desse jeito comigo? Aí tá na hora da gente reconhecer o nosso erro. Ei, Malu, tudo bem? Apareceu um negócio aqui que eu tô entendendo aqui. Então, o que acontece? E quando a pessoa não te perdoa, pessoa muito próxima, inclusive quando a gente tem certeza que não fez o que estão te acusando, mesmo assim, vai lá e pede perdão. Passa 3 anos depois, a pessoa simplesmente te ignora. Dovani, essa situação é uma situação extremamente triste e desagradável. Mas quando a pessoa não perdoa, o mal está com ela. Você está contando um caso de uma pessoa que, mesmo estando errada... Oi, boa noite, Luciane, tudo bem? Você está contando o caso de uma pessoa que, mesmo estando errada, ela pediu perdão. E a outra não perdoa. A pessoa que não perdoa, ela adoece. A pessoa que não perdoa, ela não está bem com ela mesma. A pessoa que não perdoa, ela está... Tem uma frase de Shakespeare que fala muito bem a respeito disso.
eu acho que eu até falei numa da meditação aí de mágoa e tal. Guardar mágoa, ressentimento ou não perdoar uma pessoa é como tomar um cálice de veneno esperando que a outra pessoa morra. Então, a falta de perdão no coração, a falta de perdão, ela está fazendo mal para quem não perdoou. Ei, Neuza, tudo bem? Então, ela está fazendo mal para quem não perdoou. A pessoa que pediu perdão, tendo sido ela perdoada ou não, ela está limpa. Tendo sido ela culpada ou não, ela pediu perdão, ela está limpa. Ela está livre. Então, a pessoa que não perdoou, o problema está com ela. Segue o caminho em paz, sabendo que você está em paz. Ângela, tempo, nessa situação só o tempo resolve. O importante é a sua parte, você pediu perdão. Exatamente, Ângela, você está coberta de razão. E às vezes o tempo também não resolve. Tem pessoas que têm coração tão duro, mas tão duro que nem o tempo resolve. Aí nós vamos entrar aqui agora na parte dos nossos desafetos. Eu não consigo sentir nada pelo meu ex-marido, nem amizade, nem raiva, nem nada. Só não consigo olhar na cara. De repente, algum dia você vai conseguir. É o que a Ângela falou aí. É o tempo. É o tempo. Você não sente nada pelo seu ex-marido, nem amizade, nem raiva. Você não sente nada nem de bom, nem de mal. E um dia vai acontecer que você passar por ele vai ser como você passar perto de um poste. Não vai te dar nada dentro de você. Neuza tem razão. Perdoar é libertar-se, exatamente. A pessoa que não se perdoa, ela não está libertada. A pessoa que não perdoa o outro, ela não está libertada. Então, Luciane, é isso que acontece. O tempo vai fazer com que você sinta isso, ou que você deixe, né? Esse negócio de não conseguir olhar na cara. Você vai passar por ele como se passasse perto de um poste. É só o tempo mesmo, realmente. Vou cair de novo no lugar comum. O tempo é o melhor remédio, né? Mas então, tem uma coisa interessante sobre os desafetos, né? Sobre as pessoas que não são... que a gente não gosta, que eles não gostam da gente e tal, que a gente um dia teve algum problema. Eu vi uma vez uma dinâmica que falava assim, quando você tem muita raiva de uma pessoa, quando você tem um desafeto, né? Essa pessoa te perturba, né? Concordo, já falei, exatamente. E à medida que o tempo for passando, 22 anos às vezes é muito pouco numa relação, né? 22 anos às vezes é muito pouco. E realmente à medida que o tempo for passando, né? Que você vai vivendo a sua vida, você vai tendo uma outra vida que não tem nada a ver com a dele, aquilo vai se diluindo. A questão é essa, a palavra certa é essa, vai se diluindo no tempo, né? Mas então o que acontece? Eu vi essa dinâmica, né? Que quando você não gosta de uma pessoa, quando você tem raiva de uma pessoa, quando uma pessoa te magoou, quando uma pessoa te ofendeu, quando uma pessoa sei lá, te acusou de que você não era, te acusou do que você não fez, ou quando a pessoa... Enfim, quando você tá magoado, quando você tá com raiva de alguém, você tem que fazer à noite, né? Quando você for dormir, você fecha os olhos e tal, e você imagina um círculo, né? E um círculo cheio de gente, e você chama essa pessoa para dentro desse círculo. E o que acontece? Quando você chama essa pessoa para dentro desse círculo, você fala tudo que você quiser. Fala, xinga, bate na pessoa, soca, faz o que você quiser, joga no chão, amarra a corda, joga pra cima e faz não sei o que, não sei o que, não sei o que. Bom, você se esvazia, você sente aquele
Um alívio momentâneo? Nossa, eu fiz o que eu queria, bati, xinguei, fiz o que eu queria. Sente. Mas é um alívio momentâneo. As consequências disso são terríveis, terríveis, terríveis. Porque você está alimentando dentro de você um sentimento da raiva, do ódio, do ressentimento. Ou seja, você está bebendo o veneno, querendo que o outro morra. Eu conheci uma pessoa uma vez que ela me contou que ela tinha um desafeto aí com alguém. E esse desafeto tirava o sono dela. Ela não conseguia nem dormir. De tanta raiva que ela tinha da pessoa, ela não conseguia nem dormir. E para ela dormir, olhem bem a situação. Para ela conseguir dormir, ela tinha que ficar criando na cabeça dela situações onde ela estava batendo na pessoa, xingando, batendo, xingando, até ela dormir. Imaginem só. Imaginem a situação dessa alma para chegar a esse ponto. Graças a Deus nós temos uma outra dinâmica, que não é essa da roda que você chama a pessoa lá dentro e bate nela e xinga e faz, né, tudo que a pessoa, você acha que a pessoa merece. Graças a Deus nós temos outro tipo de maneira de resolver as nossas diferenças com os nossos desafetos sem nos fazer tanto mal assim, né? Nós não vamos fazer tanto mal assim para nós. Nós vamos simplesmente, Dovanir, olha só, se o pedir perdão não resolveu, essa técnica que eu vou ensinar agora, ela vai resolver, tá? Ela vai fazer com que a pessoa amoleça o coração, você pode ter certeza. Você fica no silêncio do seu quarto. Eu gosto de fazer de luz apagada, tá? No silêncio do seu quarto, você fecha os olhos e você imagina a pessoa na sua frente. Você envolve a pessoa numa luz azul. E você se envolve numa luz azul também. E quando você envolver a pessoa e você se envolver nessa luz azul, você fala para ela tudo que você gostaria de falar, mas em termos de perdão. Olha, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Eu fiquei chateada com você, mas eu te perdoo. Eu te perdoo não é porque você merece, mas eu te perdoo porque eu mereço. Porque eu mereço me libertar disso. Então eu vou te perdoar. Eu vou passar uma borracha em cima disso. Eu sei que você é uma pessoa que você tem as suas qualidades. Eu vou começar a tentar enxergar as suas qualidades. E quando a situação for invertida, quando você tiver que pedir perdão, você vai falar com a pessoa, olha, por favor, me perdoa. Aquilo que eu fiz não foi legal, eu não deveria ter feito aquilo. Eu sei que eu te chateei, eu sei que eu te magoei, eu sei que eu fiz uma coisa horrível, mas eu te peço perdão, eu não quero fazer de novo, isso está me magoando, isso está acabando comigo, essa culpa que eu sinto está acabando comigo, eu preciso tirar essa culpa de dentro de mim, eu preciso me libertar e eu queria te pedir perdão. E você imagina a pessoa te dizendo, Dovanir, agora entra você. Você imagina a pessoa te dizendo, eu te perdoo. Eu te perdoo. Tá tudo bem. E aí, vocês podem até se abraçar. Gente, na nossa mente pode acontecer tudo. Envolvidos nessa luz azul, pode acontecer tudo. Pode chorar, pode abraçar, pode fazer tudo.
Essa técnica, exatamente, Neuza, essa técnica ela é excelente, porque se você não tem acesso físico à pessoa, nós sabemos que a nossa mente ela viaja. O poder do pensamento, o pensamento ele viaja, e a gente alcança o outro. A gente alcança as outras pessoas, né? As nossas vibrações energéticas alcançam as outras pessoas. Então, por isso a gente tem que vibrar sempre amor, paz para as pessoas. Gratidão, obrigada. Então, o que a gente tem que vibrar sempre paz e amor para as pessoas. Porque se a gente vibrar algum sentimento negativo, isso vai só nos dar mais daquilo. Então, se você sempre que pensa numa pessoa, você pensa assim, nossa, eu não gosto dela. Nossa, eu detesto ela. Nossa, não sei o quê. Isso vai só piorar. E quando alguém nos magoa e a gente não sente raiva, nem amizade, nem nada, absolutamente nada, e não quer ter contato, mas trata bem a pessoa, é ruim? Não. À medida que você vai tratando bem a pessoa, olha, tem um caso, esse caso eu contei no meu livro, tá? Eu contei esse caso no livro que eu escrevi. Tem um caso que, assim, tinha uma nora que ela odiava a sogra dela, ela detestava a sogra dela, e ela foi atrás de um feiticeiro aí e pediu um veneno para poder matar a sogra. Aí o feiticeiro deu ela um pozinho e falou, olha, você vai colocar esse pozinho na comida da sua sogra todos os dias e você vai esperar que com o tempo ela vai morrer. Só que para ninguém desconfiar de você, o que você vai fazer? Você vai começar a tratar ela bem. Você vai tratar ela bem, você vai fazer as coisas que ela precisa, você vai suprir as necessidades dela e você vai tentar falar bem dela, você vai tentar falar bem das qualidades dela. E porque aí, quando ela morrer, ninguém vai desconfiar de você. Que você, afinal de contas, vai estar numa boa com ela. E passaram-se alguns dias, né? 30 dias, 60 dias, e ela todo dia colocando veneno lá na comidinha da sogra. E aí um dia ela chegou perto do feiticeiro e falou assim, olha, pelo amor de Deus, me dá um antídoto, eu não quero mais matar minha sogra. Eu tô me dando tão bem com ela, eu tô gostando tanto dela, e ela tá gostando tanto de mim, que eu não quero mais matar ela. Pelo amor de Deus, me dá um antídoto. E o velho feiticeiro começou a rir e falou pra ela, falou, aquilo não era um veneno. Eu te dei um pozinho. Elaine, verdade, é linda essa história. Eu te dei um pozinho qualquer, inócuo, que não fez mal nenhum a ela. Eu só queria que você passasse a enxergar melhor como ela era. Eu queria que você passasse a enxergar as qualidades dela, eu queria que você passasse a fazer o bem a ela, para que ela também começasse a gostar de você e você começasse a gostar dela. E foi assim que terminou a história. Então, Tânia, quando você trata bem uma pessoa, isso é uma coisa maravilhosa. Você não sente nada, você não quer amizade, você não tem raiva, você... Entendeu? Mas tratando bem, aquilo com o tempo desaparece. Isso já aconteceu comigo. Pessoas que me magoaram anos atrás, eu achei que eu nunca iria perdoar. Hoje tá aí. Hoje não... Como diz minha mãe, minha passarinha nem bate. Entendeu? Então as coisas são desse jeito. Bom, Tânia, não convivo com a pessoa e não tenho vontade de conviver. Parece que me libertei, mas não vejo nada que me dê vontade de voltar a conviver. Perfeito, você é humana. Você é humana. Entendeu? Você não tem também que ficar babando ovo aí pra ninguém, não. Tá certo. Você é humana, né? A gente não tem que ficar babando ovo pra ninguém, não. Eu te dou total razão. Não tem convivência com a pessoa, não quer ter e tá tudo bem. Tá ótimo. Se algum dia você encontrar com ela, vai tratar bem, vai ser bem tratada, mas não vai passar disso, né?
a gente também tem que aprender a se libertar de tudo. Você disse que se libertou? Ótimo, maravilha, né? O importante é a gente não guardar mágoa, não guardar ressentimento dentro da gente, porque isso sim, isso faz com que a gente depois somatize. Não sei se alguém viu ontem o vídeo que eu postei do coronavírus até, né? A gente tem que vibrar mais alto, a gente tem que ter sentimentos positivos, a gente tem que ter sentimentos de amor, não de ressentimento, de mágoa, né? Mas então a questão é essa, né? Eu acho que a gente pode até depois fazer uma meditação sobre relacionamentos, nós podemos fazer uma meditação. Nós temos a meditação do dia 7 de setembro, que vai ser sobre autoestima. A de 14 de setembro vai ser sobre prosperidade. E eu tinha colocado aqui que, de repente, a de 21 de setembro pode ser sobre relacionamentos. Vocês podem também votar lá no grupo, se vocês querem ou não, que a de 21 de setembro seja sobre relacionamentos. Eu gosto dela, não guardo mágoa, não guardo nada. É isso, segue sua vida, segue em paz, tá? Segue em paz, Tânia, fica tranquila com relação a isso, né? Eu acho que essas coisas, ainda mais que você falou aí, eu gosto dela. Então tá ótimo, segue sua vida. Você só não tem vontade de conviver, de repente até por medo de ser magoada de novo, né? Ô, Ângela, Jesus te abençoe também, minha querida, tá? Beijo. Então, minhas amadas, vamos terminar a nossa live de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, né? Hoje ela vai ser menor que a última passou quase 1h30. Essa aqui já passou de 1 hora, tá bom? Quero sobre relacionamento. Perfeito, Devani. Nós vamos fazer então, dia 21, nós vamos fazer sobre relacionamento. Ô, Tânia, muito obrigada. Eu que agradeço a você, tá? Agradeço a atenção, agradeço o tempo que vocês gastaram aqui comigo. Foi muito bom ter passado esse tempinho com vocês aqui, tá? Beijo para todo mundo. Tenham um resto de semana maravilhoso, né? Segunda-feira nós temos meditação e vamos continuar, né? Felizes. Amei. Oh, minha linda, eu também amei, tá? Elaine, de nada, eu que agradeço. Tá bom, gente? Beijo pra vocês, até mais então. Tchau.